Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto que é quase exclusivo de mulheres. É a fibromialgia. Você já ouviu falar? Aquela dor que parece que dói o corpo inteiro, você não sabe identificar mais ou menos qual a parte que está doendo e ela chega a ser até incapacitante se ela está no estágio muito avançado. Mas quais são as causas dessa doença? O que fazer para combater as consequências? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio me ajudar a conversar sobre esse assunto foi o Dr. Carlos Frias, que é infectologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar sempre com você aqui. Obrigada. Fibromialgia, eu comecei dizendo que é um problema quase só de mulheres, mas não é necessariamente só de mulheres, né? Não. É predominantemente de mulheres, né? Daí porque nós temos que aventar a possibilidade na causa, o que pode estar envolvido com isso. O fator psicológico ele é muito importante, né? Embora ele não seja o fator único ou mais importante, mas ele é vital. Porque todas as mulheres que têm fibromialgia têm um componente psicossomático importante. E como tal, merece uma abordagem psicológica, merece uma abordagem terapêutica. Pois é, então ele não vai ter uma abordagem única, vamos dizer assim, não, o médico vai me diagnosticar, eu vou passar a tomar um medicamento exclusivo e vou ficar boa disso. Não é bem assim. Não, absolutamente. Inclusive, eu posso dizer a você, porque por uma curiosidade, essas coincidências da vida, eu brinco sempre que eu tenho síndrome de Forrest Gump. Quem viu o filme Forrest Gump com o grande Tom Hanks sabe que é aquela pessoa, aquela figura que acompanhou décadas da história americana, onde ele estava as coisas aconteciam. E isso que ele está sempre correndo e as coisas acontecendo. Sempre correndo. Exatamente. E eu não corria tanto quanto ele, mas assim, de uma forma geral, muitas coisas que dentro da minha visão médica, eu já vou fazer para 45 anos de medicina. Eu tenho 35 anos como professor da Universidade Federal do Maranhão, ou seja... Haja bagagem. Tem uma bagagem, consequentemente, né, um tempo já tombado pelo patrimônio, né? Como eu digo não sempre. chega tanto. Então, já vou para 70 anos, se Deus quiser. Dia 13 de outubro você pode... A Semana do Médico, inclusive, né? Você dia 18 de outubro é o dia do médico. Você escolheu a profissão certa depois que nasceu isso. Não sei se você sabe, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Médicos, com muita honra. Ou seja, tem vários envolvimentos. Dentro dessa síndrome de Forrest Gump, como eu digo para você. Isso, mas vamos lá. É bom, isso é bom. É bom porque a gente participa da história. Participa de tudo. Ativamente. E sempre com o propósito de ajudar, que foi o que me motivou a fazer medicina. Ainda é meu principal objetivo. Então vamos lá. A fibromialgia, há umas 3 décadas, eu observei, eu recebo muitos casos, como médico do trabalho, que também sou, eu sou infectologista e médico do trabalho, eu recebo muitos casos de LER-DORT, lesão por esforço repetitivo, doença osteomuscular relacionada com o trabalho, que se caracteriza também por um processo doloroso, principalmente em membros superiores. Isso. Então, aí eu comecei a observar que algumas pessoas manifestavam um quadro geral, sistêmico, dores no corpo todo. Algumas dessas pacientes também, inclusive de LER-DORT, que também a LER-DORT acomete mais mulheres também. Ave Maria, exatamente, coisa, porque as mulheres, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Pois é, infelizmente acontece. Então, o que acontece? Esse processo doloroso, difuso, me chamou a atenção. E eu comecei a conversar com reumatologistas, colegas reumatologistas. Olha, está acontecendo alguma coisa diferente, porque não é só nos membros superiores. Então, aí veio o meu lado infectologista. Nós temos algumas patologias, e agora, mais recentemente, nas últimas 2 décadas, surgiu, por exemplo, a Zika, chikungunya, novas patologias infecciosas. O próprio vírus de Epstein-Barr, que causa uma doença, né, que tem um caráter paralisante, inclusive, com doloroso e paralisante também. Tá? Então, o que acontece? Em função de tudo isso, o HTLV1, por exemplo, que é outro vírus que é parente do vírus da AIDS também. Então, o que está acontecendo? Será que é um novo vírus que pode estar causando a fibromialgia? É uma provocação. Será que é uma doença autoimune? Você entende? Entendi. Então, mas o senhor falando de vírus que podem ser responsáveis como coisas novas, vamos dizer. Mas a fibromialgia, ela já é uma coisa, vamos dizer, mais antiga. As mulheres já se queixam dessa dor difusa e incapacitante há muito tempo, mesmo sem o nome, mesmo sem o diagnóstico. Mas o que acontece é que, vamos colocar que hoje ela assumiu proporções epidêmicas.
É mesmo? Hoje nós temos um caso, por coincidência, eu estava acabando de falar com uma paciente minha de fibromialgia, que ela poderia dar o depoimento, o que ela sente, o sofrimento delas. E eu quero participar você, inclusive no sentido de alertar a comunidade, oferecer esse serviço, que o município, a nossa CEMUS, né, valorosa CEMUS, tem hoje um serviço voltado só para fibromialgia. Então funciona no tradicionalíssimo Centro de Saúde Paulo Ramos, que minha mãe foi enfermeira-chefe há muitos anos lá, Terezinha Frias. Eu faço sempre referência a ela, um ícone da enfermagem maranhense, professora da universidade. Então, hoje nós temos um serviço multiprofissional, interdisciplinar, com excelente médico, psicólogo, enfermeiro, terapeutas, todo mundo para acompanhar e dar suporte. Mas agora deixa eu fazer o papel do advogado do contra. A gente tem esse serviço todo, e muita gente nem sabe que a gente tem, né? Mas para chegar neste serviço especializado, você precisa passar por um diagnóstico. Exatamente. E o diagnóstico dessa doença não é tão simples, porque ela pode se confundir com muitas outras. Não é tão simples. Você falou tudo agora. Não é simples. Existe alguma coisa, os chamados pontos gatilho, alguns pontos dolorosos, marcantes, que no exame físico, principalmente na região dorsal, na região cervical, então esses pontos, ao examinar o paciente, a paciente, então a gente detecta esses pontos chamados pontos gatilho. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, foi a primeira abordagem semiológica, que é o exame físico, que fez com que a gente suspeitasse de uma coisa diferente. Ok. Então não é simples. O que nós temos que fazer? Educar a população e educar, inclusive, os profissionais de saúde. Sim, capacitar os profissionais de saúde. Primeiro, temos que investir, Elba, é fundamental. Eu que sou professor, sou pesquisador, temos que investir em pesquisas para saber as principais causas reais da fibromialgia. O que está acontecendo? É como você colocou, é uma coisa muito antiga ou é uma coisa antiga que está tendo uma outra forma? Uma outra capa agora, né? Exatamente. É verdade. Então eu confesso a você, eu não posso te responder isso hoje. O que eu entendo é que nós temos que fazer, como muitas outras patologias que a medicina não dá resposta. Autismo. Uma epidemia de autismo. É verdade. Você tem uma ideia, eu tenho uma filha autista e tenho um neto autista. É mesmo? Em vários ambientes de trabalho onde eu milito, tem sempre uma família que tem algum caso de autismo. É verdade. A mesma coisa a fibromialgia. Você não tem praticamente hoje nenhuma empresa que não tenha um caso ou vários casos de fibromialgia. Aí a gente volta para a dificuldade do diagnóstico, doutor. Porque autismo, a fibromialgia e todas as outras doenças que hoje a gente vê muito comuns e recorrentes, elas sempre existiram. O que não tinha era um diagnóstico fechado sobre qual era a doença que tinha aquela pessoa. Por isso a gente pode dizer, hoje tem uma epidemia de fibromialgia, hoje tem uma epidemia de autismo, mas na verdade está tendo uma epidemia de diagnósticos a respeito de. Eu discordo um pouquinho, Elba, porque veja bem, não é bem assim não. Claro que o diagnóstico aumentou e melhorou muito, muito. A medicina tem uma capacidade de aferir mais. Agora, essa dúvida que você tem, eu também tinha. Eu tenho balizado essa dúvida com grandes profissionais. A doutora Patrícia, por exemplo, que dirigiu a Casa Niná, acho que dirige ainda a Casa Niná, isso, a Casa Niná, que é uma excelente neuropediatra, acompanhou gerações, né? Eu quero dar um abraço a ela. Que ela já veio aqui, já conversou com a veio gente, com você? já, Maravilha. Já, maravilhosa. Você escolheu muito bem. Então, eu perguntei, Patrícia, isso que está acontecendo em relação, por exemplo, ao autismo. Estou fugindo um pouquinho do tema, né? Sim, não, a gente está falando das doenças eu acho que é importante, de dificuldade de diagnóstico, né? Então, realmente aumentou ou aumentou o diagnóstico? A mesma pergunta que você me fez. Ela disse, não, doutor Frias, realmente aumentou muito o número de casos. Então, pronto, isso dito por uma especialista na área. Sim, tá certo? Verdade, então, a minha dúvida procedia. Não é só aumentar o diagnóstico. Aumentou o número de casos. Aumentou mesmo o número de casos. A mesma coisa a fibromialgia. A mesma coisa a fibromialgia. Principalmente esses casos que, como você muito bem falou, esses casos incapacitantes não eram tão frequentes. É verdade. Então, essas formas clínicas mais incapacitantes têm sido registradas continuamente. Pois então, eu concordo com o senhor. Agora já minha dúvida já se dissipou. Então, vou só fazer um intervalinho aqui, enquanto eu reorganizo meus pensamentos a respeito das minhas dúvidas, e a gente vai continuar conversando. É só um minutinho a gente tomar uma água e um café e volta já já.
Minuto Sal. Já estamos de volta conversando aqui sobre fibromialgia, sobre autismo, sobre essas doenças de difícil diagnóstico e por isso mesmo de difícil tratamento. E eu estou conversando aqui com o médico do trabalho infectologista, o Dr. Carlos Frias. A gente estava falando que está acontecendo de verdade, não é só uma percepção e nem é só dar nome ao que já existia, é que está existindo mais mesmo, né? Verdade. Por falar nisso, a gente pode também falar de uma outra doença que a gente pensa que já foi e que ela está aqui presente e está acontecendo muito, casos de Covid. Dessa vez eu estou certa? Certíssima. Continuamos tendo a luta contra a Covid. Mas o que está acontecendo? Porque quando a gente pensa assim, a pandemia passou. A pandemia realmente passou, né? Nós temos agora casos pontuais ou isso é uma doença que veio para ficar? Bom, infelizmente veio para ficar. No momento que o vírus, o que aconteceu? Uma acomodação viral. O vírus, o coronavírus, tá? O SARS-CoV-2, ele se adaptou ao contato humano, vamos dizer assim. Houve uma adaptação, uma mutação viral. Aconteceu realmente isso. Por quaisquer causas que nós não temos bem claro, se foi um escape no laboratório de Wuhan, se foi... Né? Qualquer que tenha sido o mecanismo, o fato em si é que houve uma mutação viral e que esse vírus se adaptou ao contato com o ser humano. E nós não tínhamos essa adaptação. Daí porque nós estávamos totalmente desprotegidos. A falta de defesa fez com que nós tivéssemos um número imenso de casos graves que evoluíram para a morte. Daí porque a alta mortalidade do Covid, que eu faço a questão de frisar, não foi tão grande quanto a gripe espanhola em 1918. Sim. Certo? Que milhões de pessoas morreram. Até porque a nossa medicina interviu rapidamente e começamos a estabelecer protocolos de luta, né? E aí eu me inseri totalmente em relação a isso. Eu posso te dizer, dentro ainda da síndrome de Forrest Gump, que eu brinquei com você, no dia 12 de março, exatamente no dia 12 de março de 2020, estava eu com o Dr. Carlos Lula, o então secretário de Saúde do Estado. Como infectologista, eu vi a gravidade do problema, que os primeiros casos em dezembro na China, relatados em dezembro, mas provavelmente já estava acontecendo alguns meses antes. Tá? Então, o que aconteceu? Eu, Dr. Mauro Oliveira, que era presidente da MB, o Dr. Adolfo Paraíso, também do Sindicato dos Médicos, como eu, e o representante do Conselho Regional de Medicina, ou seja, todas as entidades médicas, nós fomos até o secretário de Saúde e dissemos, isso é grave, isso vai chegar aqui agora, isso é inevitável, o mundo inteiro. Então, o que nós podemos e devemos fazer? Como fazer o enfrentamento ao Covid? Não deu outra. Infelizmente, houve vários erros de condução do Ministério da Saúde da época. Isso. Então, nós tivemos... Que agravou a situação. A epidemia chegou, se tornou um caráter pandêmico, o mundo inteiro, né? E nós começamos a ter um número importante de casos graves e, infelizmente, fatais. De muitas mortes. Aí a gente fica pensando, mas isso aconteceu lá em 2020, 2021, até 22, mais ou menos, e passou. Agora a gente não precisa mais tomar cuidado. Mas não é bem assim, porque os casos continuam acontecendo, né? Não é assim, não é assim. Nós sabemos, nós aprendemos muita coisa. Você tem uma ideia, nós não sabíamos nada sobre esse vírus. Nenhum de nós, quer seja infectologista, nenhum médico sabia. Imunologista, as áreas que seriam mais próximas a essa, que é imunologia e infectologia. Então nós começamos a trocar informações no mundo inteiro, e aí a força da internet, né? Onde nós estabelecemos protocolos, inclusive empíricos, admitimos nós. Fizemos protocolos empíricos, onde se dizia, bom, isso aqui pode servir, isso aqui pode servir. Juntamos tudo, fizemos um mix, uma bruxaria, vamos falar assim. Uma poção mágica. Exatamente, de forma, inclusive, muito discutida. Fomos vítimas de muitas críticas. Houve um viés ideológico, político, enfim, infelizmente. E, infelizmente, houve erro de condução sério do Ministério da Saúde. Aquela coisa de fique em casa foi terrível. As pessoas morreram por ficar em casa. Meu Deus! Exatamente. Então aquilo foi errado, fizeram um protocolo com hidroxicloroquina no Amazonas, com altas doses de hidroxicloroquina, que matou várias pessoas. Isso tudo se sabe. Então o que acontece? Infelizmente, foram tentativas mal sucedidas e que depois nós fomos aprendendo como resolver essa situação.
E hoje, doutor? Qual é a situação? Hoje a gente precisa continuar tomando vacina? Hoje a gente precisa se prevenir? Ou como é que fica essa situação hoje? Primeiro o que aconteceu? Nós temos duas possibilidades de defesa. Então nós temos, fora os protocolos utilizados já para tratamento, né, perspectiva de possível tratamento, né, porque é um vírus, até prova em contrário, não tem, por exemplo, não tem um antibiótico, né, para o vírus. Então o que acontece? Primeira coisa é fortalecer a imunidade. Entendemos que nós todos temos que fortalecer a higiene pessoal. Aprendemos muito com a Covid. A Covid veio resgatar para a gente a questão do autocuidado. Lavar as mãos, coisas simples. Lavar as mãos, que a gente esquecia lavar de os alimentos. Você está entendendo? Que esse veio para ficar. Isso veio para ficar. Espero que não se esqueça isso. Não, tá? acho que lavar as então, mãos, normas pessoais de higiene. Tá certo? A questão, por exemplo, de você usar máscara na vigência de um processo viral, de um processo gripal. Então, hoje em dia, as crianças que estão gripadas são orientadas a não ir à escola. Então, todas essas mudanças aconteceram. Houve coisas excessivas. Houve o lockdown, por exemplo, que não acrescentou nada. O próprio uso generalizado de máscara em todos os lugares, hoje, não procede, não há necessidade. Então, pessoas que têm imunodeficiência, como AIDS, que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, enfim, essas pessoas têm que usar máscara para se proteger. Pessoas que têm um processo viral vigente, ativo, né, rinocinusite, elas têm que usar para proteger as demais. Mas quando a gente está assim, por exemplo, aqui na redação, assim, quando a gente está gripadinho, que mesmo assim a gente vê que a coisa não está muito grave, a gente precisa usar uma máscara? Sim, é o que eu estou dizendo para você. Primeiro que a gente não sabe nem se é gripe, pode ser resfriado comum. Isso. Só fazendo meu Deus pois tem que fazer algumas adaptações, é verdade. O resfriado comum, e uma coisa gera outra, né? A gente ficaria horas. Você está provocando, eu estou falando. Minha missão aqui, lhe provocar. É verdade. Não, e parabéns pela agudeza do seu pensamento. Você é brilhante. Obrigada. Então, o que acontece? Na verdade, não, porque vocês conduzem, vocês estimulam a gente, né? Provocam realmente que a gente fale as coisas. Então, o resfriado comum ele pode ser causado por dezenas de vírus. O mais comum é o rinovírus. Esse resfriado comum, ele pode ter uma tosse seca, ele pode ter uma coriza, sabe? Mas são sintomas leves, frustros. Ele raramente tem febre e ele evolui em 2 a 4 dias. Já a gripe não. A gripe é causada pelo influenza A e B, né? Entendeu? Que tem formas muito mais severas, com dor de cabeça, febre, queda do estado geral, desidratação, etc. Só deixa eu traduzir. Aquele mal-estar que a gente sente, a gente não tem febre, mas a gente está com o corpo mole, a gente está com aquela tosse seca, a gente não sente a garganta inflamada, mas a gente está com a tosse seca, essa coisa toda. Isso é um resfriado. Pode ser um resfriado comum. Pode ser um resfriado comum. Exatamente. Mas se a gente apresenta febre, se a gente apresenta uma tosse mesmo bem, apresenta a garganta inflamada, essa coisa toda, ela já é mais grave, é uma gripe. E queda do estado geral geralmente dá sinusite também. Isso, aquela entendeu? dor. Aquela prostração, você fica 3 dias absolutamente incapaz. Pensa que vai morrer, Exatamente. Né? Essa é a gripe. Tá. Olha, eu gostei dessa explicação. É bem simples. Bem simples, é fácil da gente detectar. Nos dois casos, não sei se para proteger a gente ou se para proteger o colega do lado, a gente deve usar uma máscarazinha? Sim, com certeza. Nesses casos, sim. O que não, tipo assim, a necessidade é desse terror que se faz e que todo mundo vai usar máscara, entendeu? Inclusive com problemas respiratórios, né? Isso também, esse gás carbônico que você joga de novo para dentro não é interessante. Eu fico sufocada. Por isso, é verdade. Por isso que não é... Houve, claro, esse pânico que se estabeleceu, a doença realmente em todos nós. Mas ela continua presente, né? Ela continua presente. Vamos só falar agora rapidinho aqui no presente. Ela continua presente, os casos continuam acontecendo e a gente tem que se vacinar periodicamente para evitar. Primeira coisa, vamos lá. Primeiro nós temos que investir, vamos lá, eu acho, políticas públicas, vamos lá. Isso. Ações individuais e coletivas. Eu vou dividir isso aqui, falar didaticamente como professor. Né? Vamos lá que nosso tempo está acabando. Então, ações individuais, a higiene pessoal, fortalecer a imunidade, vitamina C, enfim. Né, práticas esportivas, alimentação saudável, sucos, enfim, tudo que você pode fortalecer, vitamina D, vitamina C e tal, zinco, então isso é fundamental. Atitudes individuais, ações coletivas, aí vem a imunização. Nessa imunização, eu acho que o Brasil está pecando hoje em dia, já que houve uma grande polêmica contra as vacinas,
E a vacina é fundamental, quero dizer a vocês, não vamos ser negacionistas, a vacina é fundamental. Foi fundamental, não foi só a imunidade de rebanho que as pessoas se contaminaram, não. A vacina foi importante num determinado momento. O problema é que a vacina foi feita às pressas e a vacina mRNA, que realmente tudo era novidade, é uma prática nova, é uma nova prática científica e houve polêmica sobre a questão dessas vacinas. Pois bem, então o que o Brasil tem que fazer? Importar ou produzir as suas próprias vacinas, seria interessante. Foi tentada a Coronavac no laboratório Butantan e no laboratório, na própria a Fiocruz e Butantan tem que continuar pesquisando boas vacinas. Nós temos que lutar por boas vacinas, começa por aí, tá certo? A vacinação anual, né, como a gente faz para gripe, não faz para gripe? É provável que a gente vai ter que fazer isso também para a Covid. Entendeu? E a gente ainda tem disponível aqui, né? A gente deve... Sim, o que acontece é que o vírus muda. Hoje nós temos, por exemplo, uma nova cepa, já foi a Delta, foi a Omicron. Hoje é a XBB, que é a Arcturus. Tem esse nomezinho, Arcturus. É um nome esquisito, exatamente, mas essa cepa, né? Que está... E para nossa sorte, Elba, é uma cepa menos virulenta, menos agressiva. Amém. Amém. E é isso que a gente espera. Olha, doutor, a gente passarei para conversar com o senhor, eu tenho que me preparar, porque a gente pode passar a manhã inteira conversando, porque vai ter sempre assunto, né? Mas vamos continuar falando sim, é bom alertar a população, é bom trazer essas coisinhas assim do dia a dia que parece passar despercebido, mas que se forem acumuladas, como a fibromialgia, essas coisas que a gente vai deixando passar, pode acontecer depois uma incapacitação, pode te afastar do trabalho, pode te afastar do convívio da família. Então, vamos cuidar enquanto é tempo, buscar um diagnóstico certo para ter um tratamento mais específico. Aí, com certeza, a gente vai combater o mal. Mas, por hoje, muito obrigada e por me ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas informações e volte sempre. Obrigado, estamos sempre às horas. Bom dia. Bom dia para você também, tá? Já ficou sabendo tudo a respeito de fibromialgia, Covid, todas essas doenças que às vezes são incapacitantes, mas que podem ser resolvidas com um bom diagnóstico. Tchau e até a próxima.